Quem está acompanhando a sessão de reabertura do Senado Federal na tarde de hoje percebeu claramente a tribuna sendo ocupada sequencialmente por petistas que, num tom de absoluto desespero, tentam desvirtuar fatos e manipular a verdade. Importante lembrar, e não comemoro em absoluto nada disso, sempre tive muito respeito às pessoas de forma geral e nunca celebrei a desgraça alheia. Pelo contrário, acredito que o processo de construção de uma sociedade melhor se faz quando há respeito ao contraditório, à pluralidade de ideias e, sobretudo, o compromisso com a verdade. E a verdade que aqui está sendo lembrada é que não foi a oposição que levantou denúncias contra o ex-presidente Lula ou seus familiares. São instituições que funcionam livremente no Brasil e que contam com o nosso apoio, contam com a nossa solidariedade, nós, não apenas do PSDB, mas das oposições no Brasil, para que finalmente nós possamos construir um país onde a lei seja para todos e não apenas para alguns. E acabar com esse discurso que foi feito aqui de forma reiterada na tribuna pelos petistas, de um Brasil dividido entre nós e eles, e como se alguém que, porventura, em algum momento, ajudar ou contribuir com a melhoria da vida do povo, seja da Paraíba, do Tocantins, de Goiás, de Santa Catarina ou de qualquer outro estado brasileiro, tivesse carta branca ou alforria para roubar o povo brasileiro. Quem defende o pobre não rouba o pobre. Esta que é a grande realidade. Mas eu, particularmente, não estou preocupado com as compras que, porventura, a ex-primeira-dama Marisa tenha realizado. Isso não me preocupa. O que me preocupa nesse instante são os milhões de desempregados. A minha preocupação nesse instante é com a volta da inflação. O que me preocupa nesse momento são famílias inteiras destroçadas pelo vírus Zika, trazendo a microcefalia num patamar absurdo para o nosso país. E o que me preocupa é ver a presidente da República vindo ao Congresso Nacional para, em outras palavras, dizer: precisamos fazer uma reforma fiscal porque o país está quebrado. Ora, quem quebrou o Brasil? Foi o povo brasileiro? Foram os trabalhadores, os empresários, os profissionais e liberais? Não, claro que não. Quem quebrou o Brasil foi a presidente Dilma e o seu partido PT, que comandam o nosso país há mais de 13 anos. E não esquecem do presidente Fernando Henrique Cardoso. É impressionante essa verdadeira fixação que eles possuem com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando comandam o Brasil há mais de 13 anos, e vem a presidente da República hoje perante o Congresso Nacional dizer: olha, quebramos o Brasil, porque quando ela fala em ajuste fiscal, é ajuste aos desmandos que ela própria praticou com o seu governo, e empurra a conta para o povo brasileiro. Não traz uma só medida de contenção de gastos, de diminuição do tamanho do governo, do número de ministérios, até mesmo aquelas medidas que foram anunciadas com pompa e circunstância de redução de ministérios, de redução do próprio salário presidencial, foram colocadas em práticas. Retórica, nada mais do que retórica, palavras soltas ao vento, de um Estado corrupto, onde o atual governo está atolado até aqui de corrupção, daí porque o desespero dos petistas, que se enfileiraram hoje nessa tribuna para fazer de conta que o que está sendo analisado e investigado não é fruto de uma república e de um país que amadurece nas suas instituições, onde a lei tem que ser para todos, e eu particularmente torço profundamente para que tudo isso seja devidamente esclarecido por parte do ex-presidente Lula. Torço de verdade, e ele terá direito de defesa. E nós continuaremos defendendo as instituições e a apuração contra quem quer que seja. Agora, o Brasil verdadeiro, o Brasil das ruas,
está sofrendo com o desemprego, está sofrendo com a volta da inflação, está sofrendo com a diminuição do poder de compra do trabalhador, com a recessão econômica que sacrifica pequenos empresários, que sacrifica comerciantes, profissionais liberais, e toda essa duríssima realidade vivida no Brasil hoje foi provocado pelo PT, pela presidente Dilma, em torno de um projeto perpétuo de poder, na criação dessa organização criminosa que se ocupou do Estado brasileiro, do governo brasileiro, para tentar fazer esse projeto de poder ser permanente e eterno. Portanto, a nossa preocupação nesse instante é não permitir que a quebradeira que foi levada ao Brasil seja debitada na conta do trabalhador, do assalariado, de quem, enfim, produz. Eu sou daqueles que acredita que o governo existe para servir a sociedade e não dela se servir, como vem acontecendo hoje. Tudo que a presidente Dilma hoje afirmou é que vai propor aumento de impostos. O Brasil está quebrado e quem quebrou foi ela, e vamos agora tirar do assalariado, tirar do trabalhador, dos profissionais liberais, dos empresários, dos comerciantes, dos industriais, mais impostos de um povo que, em média, já trabalha 4 meses por ano só para pagar impostos. E se depender da presidente Dilma, do PT, o povo brasileiro vai trabalhar 5, 6 meses no ano só para pagar impostos para esse governo perdulário, incompetente, corrupto e que não presta serviços mínimos à sociedade brasileira. Vejam só, volto ao caso do Aedes aegypti, da Zika, e a presidente fez de conta que tinha uma preocupação com o tema, e na hora de escolher o ministro, qual o critério utilizado para o Ministério da Saúde, como de resto para a composição de todo o corpo ministerial? A troca de apoio no Congresso, sobretudo na Câmara, para evitar o impeachment. É esse o critério adotado, e foi ela própria que anunciou isso quando tornou público o nome dos ministros escolhidos. Não havia critério de mérito, de competência, de capacidade, mas sim o que aquele ministro poderia representar de votos na Câmara dos Deputados contra o processo de impeachment. E está aí a população brasileira entregue à própria sorte, tentando se proteger e se defender do mosquito, porque das consequências danosas da incompetência do governo da presidente Dilma, o nosso povo não tem encontrado mecanismos para se defender. Vamos acreditar na Constituição, na sequência do processo do impeachment, mas, sobretudo, também dos processos da Justiça Eleitoral. E a nossa preocupação será com a vida verdadeira, o dia a dia do povo brasileiro, que voltou a conviver com a inflação, que vive com medo do desemprego, mesmo aqueles que não perderam ainda emprego estão desassossegados com essa ameaça constante e com todo esse descalabro que o país vive e com a ameaça ainda maior do governo tentar usar sua base política para trazer de volta a CPMF, aumentando os impostos para financiar um buraco que foi o próprio governo que criou. Não é justo com o trabalhador brasileiro pagar esta conta. Somos contra o aumento de impostos porque o governo não adotou uma só medida concreta, efetiva, real, eficaz, de redução de sua despesa. E não se pode olhar apenas no ajuste das contas públicas para o lado da receita. Eu disse recentemente que esse orçamento público, como um orçamento particular, é como uma caixa d'água. Você não pode ver apenas o que entra, tem que ver principalmente o que sai dessa caixa d'água. Então, o governo não se preocupa em fechar a torneira do gasto público, só quer aumentar o calibre e a boca da entrada dessa caixa d'água, desse orçamento público, ou seja, dos impostos, aumentando a carga tributária. E deixa essa água sendo desperdiçada, esse dinheiro público sendo jogado no ralo de forma permanente, irresponsável e sacrificando a população brasileira. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos continuar apoiando as instituições, vamos continuar apoiando as investigações, vamos continuar defendendo com firmeza que a lei seja para todos e, óbvio, que
não vamos cair nas provocações dos desesperados petistas que, no período do recesso, veja só, todas essas notícias foram circuladas durante o processo, durante o período do recesso parlamentar. Nós todos estávamos nas nossas bases, eu estava na Paraíba, visitei várias cidades do Estado, conversei com prefeitos, com lideranças, com populares, com pessoas de representação sindical, enfim, estava lá trabalhando nesse período de recesso no meu próprio Estado, na Paraíba. E surgiram as notícias oriundas das instituições que estão funcionando e que deve se levar adiante as apurações sem nenhum desespero, sem nenhuma intranquilidade e compreendendo que o Brasil sairá melhor desse processo se definitivamente nós construirmos um país onde a lei seja para todos e principalmente onde o trabalhador não seja sacrificado. E eu concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância com o tempo, da forma como vem sendo, com essa ameaça que traz medo a cada um deles do desemprego, a volta da inflação, a diminuição do poder de compra, a retração econômica, a quebradeira no comércio, na indústria, mais um dado extremamente negativo da produção industrial do Brasil. Aliás, os indicadores todos são extremamente negativos, fruto desse descalabro em que o Brasil foi jogado na tentativa de se construir um projeto político que fosse eterno, com todas as práticas que estão sendo repudiadas pela população brasileira, que tem sim esse sentimento de indignação pelas mentiras que foram praticadas, pelas inverdades que foram ditas, e é esse o sentimento que domina a maioria esmagadora do povo brasileiro, de revolta, de indignação, porque a nossa população foi literalmente enganada na tentativa de construção desse projeto de poder. Continuaremos fazendo aqui o nosso trabalho em defesa do povo brasileiro, em defesa do assalariado, dos trabalhadores, para que nós possamos mostrar que não será aumentando impostos que vamos salvar o país do caos que o PT nos colocou pela incompetência que tem sido demonstrada nesses últimos anos e que agora quer ser debitado na conta, nas costas, no bolso, no orçamento da família do trabalhador brasileiro. Faremos o bom combate com a firmeza necessária, com a coragem devida, para que possamos fazer as mudanças que o Brasil precisa, senhor presidente.